Esqueçam aquela velha ideia de um universo que é só um vazio mecânico, frio e escuro. A pesquisa que a gente vai desmembrar agora propõe algo muito, mas muito mais profundo. Pense no cosmos como um sistema biológico e intensamente informacional. Nessa nossa análise de hoje, a proposta é entender como os buracos negros não são apenas aqueles monstros sugadores de matéria que aprendemos na escola, mas funcionam, na verdade, como um verdadeiro DNA universal. É uma mudança de paradigma total. E a grande virada de chave aqui é exatamente esta. A visão clássica sempre pintou os buracos negros como túmulos gravitacionais aterrorizantes, né? Lugares onde a matéria é destruída para todo sempre. Mas, e se a gente olhar por uma lente informacional? Nessa visão, eles são unidades fundamentais de processamento. Eles armazenam e replicam a realidade. É como se eles fossem verdadeiros bancos de memória permanentes e as sementes biológicas do próprio universo. Surreal. Bom, para a gente entender isso direito, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 passos rápidos. Primeiro, os horizontes de eventos holográficos. 2, a matriz de memória quântica. 3, o metabolismo cósmico. 4, a seleção natural cosmológica. E, por fim, o universo que respira. Então, vamos lá. Passo 1. Horizontes de eventos holográficos. O princípio holográfico pode até soar como algo saído de um filme de ficção científica, mas ele deriva puramente da termodinâmica. Essencialmente funciona assim. Quando algo cai em um buraco negro, a informação desse objeto não desaparece no volume interno dele. Não mesmo. Ela fica literalmente impressa na superfície no tal do horizonte de eventos. É como se esse horizonte fosse um enorme arquivo zip cósmico, só que bidimensional e densamente empacotado lá na escala de Planck, que é o menor tamanho que existe na física. A informação está super segura lá. Nada de amnésia cósmica por aqui. E olha que interessante. Até as famosas equações de campo de Einstein, lá da relatividade geral, ganham uma nova roupagem. Neste modelo informacional que estamos explorando, em vez de serem apenas aquelas regras clássicas sobre gravidade e geometria, elas passam a ser vistas como uma necessidade estatística para conservar o fluxo dessa informação. A gravidade vira, na prática, quase que um lag, sabe? Aquele atraso computacional absolutamente necessário para a natureza processar os dados espaciais. Seguindo em frente, vamos para o passo 2, a matriz de memória quântica. A física tradicional sempre nos disse que a singularidade, o miolo do buraco negro, é aquele ponto de colapso onde as leis da física simplesmente quebram, param de funcionar. Mas as teorias de gravidade quântica sugerem algo bem mais elegante, a matriz de memória quântica. Em vez de ser um ponto infinito e caótico, a singularidade seria uma estrutura física finita. Imaginem um funil incrivelmente resistente que preserva perfeitamente todas as instruções de construção da matéria, suportando pressões absurdas justamente para garantir que a informação original nunca se perca. Isso nos leva direto ao nosso terceiro ponto: metabolismo cósmico e fractais. Na chamada ergosfera, que é uma região logo ali fora do horizonte de eventos em buracos negros que giram, o próprio tecido do espaço-tempo é arrastado. Através do processo de Penrose, que, para facilitar, funciona quase como um estilingue gravitacional, a energia rotacional do buraco negro pode ser extraída de volta para o espaço sideral. É literalmente a fase de expiração de um metabolismo cósmico gigantesco. A energia geométrica armazenada é liberada para ajudar a formar novas estrelas e galáxias superluminosas. E tudo isso se constrói num ciclo maravilhoso. Pensem nisso como um motor em 3 tempos. Primeiro vem o colapso. Matéria e energia caem e a estrutura delas é decodificada em bits. Depois, o processamento. Essa informação entra na matriz de memória quântica e é totalmente filtrada. E por último, a emissão. Através da famosa radiação de Hawking, o buraco negro emite energia e materializa novas partículas. Ou seja, reparem que os buracos negros não são aspiradores de pó destrutivos. Eles são os motores de conversão mais criativos que a gente conhece. Avançando um pouco mais nessa lógica, a pesquisa introduz um conceito de cair o queixo, o modelo holofractal. Ele propõe que essa mesmíssima dinâmica informacional dos buracos negros existe em absolutamente todas as escalas da realidade, contudo interconectado através do vácuo quântico. E quando a gente fala em todas as escalas, é literalmente desde a escala cosmológica e galáctica, descendo para os buracos negros estelares, até chegar lá embaixo, no nível subatômico. Alguns modelos sugerem que partículas como o nosso conhecido próton podem ser descritas como microburacos negros. Pensem na implicação fascinante disso. Se os prótons são de fato pequenos buracos negros, cada átomo que forma a nossa biologia humana carrega dentro dele a exata mesma matriz informacional que forma uma galáxia inteira. É uma estrutura que se repete infinitamente. Mas aí fica a pergunta: como
esse grande código cósmico evolui e se propaga. Porque o DNA, na biologia, não serve só para existir, certo? Ele serve para evoluir e passar características para a próxima geração. Então vamos expandir essa visão no nosso passo 4. Seleção natural cosmológica. Existe um mapeamento exato proposto pelo brilhante físico Lee Smolin, traçando um paralelo direto entre a biologia evolutiva e o universo. Funciona assim. Os genes correspondem às constantes físicas, aquelas regras imutáveis. A mutação corresponde às pequenas variações aleatórias que acontecem nas leis da física quando elas passam pela singularidade. E a reprodução biológica? Bom, essa seria equivalente à criação de universos bebês inteiramente novos. Seguindo essa linha, os buracos negros estariam literalmente passando traços genéticos adiante para formar novos universos. Diante disso tudo, é muito natural a gente se perguntar, e nós? Qual é o papel da vida nessa engrenagem toda? A pesquisa sugere que os universos mais dominantes no multiverso seriam aqueles com leis otimizadas para criar estrelas e, consequentemente, mais buracos negros. Só que a química necessária para criar buracos negros é exatamente a mesma necessária para abrigar a vida. A biologia atuaria, portanto, como uma espécie de mecanismo funcional, como se fôssemos uma forma extremamente complexa de o universo processar informação para ajudar na sua própria autocompreensão. E para amarrar essa ideia incrível, chegamos ao quinto e último passo, o universo que respira. A teoria aqui é que, ao longo de trilhões e trilhões de anos, a expansão do universo inevitavelmente encontra um limite. Quando os buracos negros consomem matéria suficiente, a densidade de informação chega ao que chamamos de saturação crítica. É aí que acontece o salto quântico. A singularidade se recusa a atingir uma densidade infinita, age como uma mola tensionada ao limite e... BUM! Um novo Big Bang. Não um começo absoluto do zero, mas a exalação do universo anterior, reciclando todo o seu estado de altíssima organização. O tempo vira um grande ciclo biológico, buscando níveis cada vez maiores de complexidade computacional. O ponto crucial de toda essa nossa exploração é este. Integrar os buracos negros do papel de DNA universal unifica de uma forma extremamente elegante as duas pontas isoladas da física moderna, a mecânica quântica e a relatividade geral. A informação passa a ser o substrato primário de absolutamente tudo. O buraco negro deixa de ser o bicho-papão aniquilador de luz e passa a ser o grande guardião de toda a coerência do universo. É ele que mantém as memórias das iterações cósmicas anteriores sempre seguras. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que dá um verdadeiro nó na cabeça. Se está mesmo tudo conectado nessa teia holofractal infinita, e cada átomo do nosso corpo ressoa com as forças imensas das galáxias, que tipo de dados, que tipo de complexidades exclusivas a nossa existência consciente, bem aqui e agora, está imprimindo nessa vasta fita de memória dos buracos negros? Fica aí o convite para a gente repensar nosso lugar no cosmos e para lembrarmos de questionar a natureza da nossa própria realidade, sempre.